Om Warjin Yujin Jansan Rimage Sadon Pola Yatsen Chogi Yodruye Pema Junge Jisudan Polo Kando Mampekor Cheche Jesodabuche Jinju Manchirje Susa Guru Pema Siji Hum Om Arjen Yuji Mujan San Pema Gesadon Pula Yatsen Shagi Yodrunye Pema Junge Jesudan Kono Kadro Manteko Je Sodana Che Jinje Lapche Jesus Guru Pema Siji Om Wajen Yuji Munjan San Pema Gesadon Pula Yatsen Chogi Nunye Pema Junge Jesudan Kodo Kandro Manteko Cheche Jesudan Che Jinje Mache Jesusa Guru Pema Siji Om Wajen Yuji Mujan San Pema Gesadon Pola Yatsen Chogi Nunye Pema Junge Jesudan Kodo Kadro Mampeko Cheche Jesudan Che Jinji Manche Jesus Guru Pema Siji Sene Chodan Sochi Chodan Ba Janchu Bado Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jinpe Sonanchi Luma Pinchi Sanje Pashu Sanje Chodan Sochi Chodan Ma Janchu Bado Dani Chapsuchi Daki Jinso Jipe Sonanchi Roma Pinchi Sanje Pashu Sanje Chonan Sochi Chonan Ma Janchu Bardo Dani Chapsuchi Daki Jinso Jipe Sonanchi Numa Pinchi Sanje Pashu Sanje Chonan Sochi Chonan Ma Janchu Bado Dani Chapsuchi Daki Jinso Jipe Sonanchi Numa Pinchi Sanje Pashu. Então, hoje a gente está concluindo o Satipatthana Sutra, né, o Mahasatipatthana, que é o ensinamento do próprio Buda sobre o cultivo da atenção plena. Então, ao longo dessas semanas, né, na verdade foram meses, eu já não me lembro se a gente começou isso em março ou em abril ainda, mas a gente foi se debruçando sobre esse texto que ele é um roteiro de meditação, um roteiro de contemplação que o próprio Buda oferece para a gente poder desenvolver a atenção plena. E esse sutra, ele acaba que ele é dividido literalmente como um roteiro de contemplação, porque o Buda ele vai sugerindo várias coisas para a gente olhar.
É muito raro a gente encontrar esses textos, na verdade, porque, em geral, eles são textos que têm como se fosse uma pegada filosófica, né? Eles vão refletir sobre as coisas. Eles vão também, muitas vezes, fazer afirmações. Eles vão dizer tal coisa é certa, tal coisa é errada, eu recomendo isso. Se você vir por aqui, vai dar problema. Se você ir por aqui, vai dar errado. Se você vier por aqui, você vai se dar conta que você tem um monte de apego. Então, eles são textos que eles tentam nos colocar dentro de um caminho, né? Mas vocês vão ver que o Buda ele não faz isso aqui. O Buda ele nos convida a ver. Então, o texto ele é super profundo, porque quando a gente começa a ver, a gente já não é mais aquele que iniciou a prática. A gente já está num outro lugar. A gente não consegue, e esse lugar que a gente acessa, a gente não consegue pegar nele direito, né? Então, ele usa o artifício da atenção plena para paulatinamente nos colocar numa região mais ampla, numa região menos fixada das coisas. Só que ao mesmo tempo, ele faz isso apontando para uma série de coisas. Então ele nos convida a ver o corpo, ele nos convida a ver os pensamentos, os objetos mentais. Então ele não convida, ele não sugere que se a gente conseguir ultrapassar o corpo, a gente ultrapassar as sensações, a gente ultrapassar os pensamentos, aí a gente gera atenção plena. Muito pelo contrário. É justamente porque a gente gera uma habilidade de contemplar o corpo, da gente contemplar as sensações, da gente contemplar o samsara por inteiro, e o samsara como que corporificado no nosso próprio corpo, pedaço por pedaço, aí a gente gera atenção plena. Então, ele faz uma coisa que é muito paradoxal, porque quando a gente começa a meditação, é como se a gente tentasse tirar uma folga do samsara, né? É aquele momento que a gente senta e tem, bom, agora eu vou dar ver se eu tiro uma folga do samsara, né? Dar uma folga de mim mesmo, né? Uma folga de tudo aquilo que está desarrumado. Mas o Buda, ele nos convida a pegar cada uma dessas coisas e nos convida a olhar. E esse convite a olhar, ele mesmo se torna a prática da atenção plena. Então a atenção plena não vai surgir porque a gente esvazia alguma coisa ou a gente dribla alguma coisa, mas justamente porque a gente consegue parar e olhar profundamente para cada um dos pontos que a gente considera o samsara. Então a gente vai se dar conta que a gente considera o samsara como o nosso próprio corpo, a gente considera as sensações, a gente considera o apego. Então, cada uma dessas coisas, dos ensinamentos tradicionais, é descrito como samsara. Mas a iluminação é a iluminação do samsara. Então a gente precisa olhar para o samsara para iluminar o samsara. Então o Buda ele convida a gente a fazer isso aqui. Nessa parte final, é muito bonito, porque ele vai pegar o ensinamento principal dele mesmo, né? O ensinamento principal do budismo, que são as 4 novas verdades. Então, como que a gente contempla as 4 novas verdades à luz da atenção plena? Como que seria isso, né? Então, se vocês lembram, a gente está dentro de um trecho em que a gente, dentro do Satipatthana Sutra, que é esse texto, esse trecho final, a gente está contemplando os objetos mentais. O que significa isso? Significa que o Buda ele está convertendo o que a gente chama de mundo em objetos mentais. Ou seja, ele tá nos convidando a perceber que aquilo que eu aponto como estando fora, aquilo eu tenho dentro também. Eu não consigo dizer que aquilo está fora se eu não reconhecer que aquilo tenho dentro. Esse dentro, para ser mais específico, aqui ele chama de objetos mentais. Então, quando a gente senta em meditação, isso fica muito visível, porque a gente se vê enredado em problemas que eles não estão acontecendo objetivamente naquele momento, se a gente estiver no nosso quarto com as pernas cruzadas sentadinho. Mas eles estão invadindo o nosso silêncio, ou seja, o fato da gente estar imerso externamente naquele problema é só um detalhe, porque aquilo começa e existe na nossa mente.
nos objetos mentais. Então, as 4 novas verdades, elas existem na mente. Então, o sofrimento, ele existe na mente, e a felicidade existe na mente. Elas não existem no mundo, não existem nas coisas. Então, isso é uma pré-condição para a gente poder fazer esse exercício das 4 novas verdades. Porque enquanto a gente não reconhecer esse aspecto, a gente vai seguir achando que o sofrimento está lá e a felicidade está aqui. E aí a gente não reconhece a nossa parcela dentro da realidade. Então aqui ele está já pressupondo que a gente tá se colocando nesse desafio, da gente ver a nossa parcela dentro das coisas. Então a maneira que ele encontra é de falar que tanto felicidade quanto sofrimento surgem também como objetos mentais, ou seja, além disso, a gente pode contemplar o sofrimento, a experiência do sofrimento, como um objeto mental. A gente pode contemplar a experiência da felicidade como um objeto mental. A gente pode contemplar a experiência da frustração como um objeto mental. A gente pode contemplar a experiência da ansiedade como um objeto mental. Então, cada um dos itens que compõem as 4 novas verdades, a gente pode contemplar como objetos mentais. Então, isso que ele vai convidar a gente a fazer agora, né? Então, ele vai dizer assim, novamente, bhikkhus. Bhikkhus são os praticantes, né? Naquela época eram os monges, mas aos poucos a própria expressão foi se alargando. Os bhikkhus são os praticantes. Então, um bhikkhu permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais em relação às 4 nobres verdades. Ele diz assim, e como que um bhikkhu ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais em relação às 4 novas verdades? Está na página 7, para quem não se achou no texto, né? Como que ele faz isso? Então, o Buda diz assim, como é que a gente faz? Ele diz, aqui um bhikkhu compreende como na verdade isso é sofrimento. Ele compreende como na verdade isso é a origem do sofrimento. Ele compreende como que na verdade essa é a cessação do sofrimento. E ele compreende como que na verdade esse é o caminho que leva à cessação do sofrimento. Então, isso aqui parece um pouco banal, né? Isso aqui é super profundo, porque vocês observem, o Buda, ele não diz que a gente deveria se livrar do sofrimento, mas ele não diz que a gente deveria qualquer coisa com o sofrimento. Esse ponto ele é muito importante, porque vocês observem, faz parte do processo do materialismo espiritual que a gente nem considera parte da equação, parte do script, mas a gente inevitavelmente tem como se fosse uma autoavaliação, um autodiagnóstico de que se a gente se pega enredado em algum sofrimento, a gente diz, eu não estou praticando direito, não está funcionando. É como se a distância do sofrimento fosse o controle de qualidade do nosso próprio avançar dentro do caminho, por exemplo, do nosso melhoramento. Então, por um lado, não é que isso esteja errado, porque a gente vai se dar conta que o sofrimento, na verdade, significa apego. O sofrimento ele surge do apego, ele não é algo que flutua no espaço, né? O sofrimento ele surge do apego, a gente se descobre apegado a alguma coisa. Mas aqui, o Buda ele não está, por exemplo, fazendo qualquer crítica ao reconhecimento da experiência do sofrimento. Ele não está dizendo, você tem que meditar mais porque você ainda está com sofrimento. Você é um praticante fracassado porque você já fez retiro, você já ouviu, você já foi para a Índia, encontrou o Dalai Lama, você ainda sofre. Você já casou tantas vezes, você ainda não aprendeu. Então, ele não faz um julgamento com relação à experiência do sofrimento. Nenhum. Ele também não diz, olha, seria melhor você se livrar disso. E aí você estaria mais perto da iluminação. Ele não diz isso. Ele também não diz, olha, você deveria se equilibrar. Você deveria estar mais equilibrado para poder alguma coisa. Ele não diz. O Buda, ele não dá nenhuma recomendação.
Isso aqui é muito, muito interessante. Então ele não diz que a gente... a única coisa que ele convida a gente a fazer é olhar. É só isso. Então a gente, quando se dá conta de uma experiência de sofrimento, a gente não deveria rejeitar aquilo. É como se ele dissesse, você contempla o sofrimento como sofrimento. Naquele momento, o que eu estou experienciando, ou o que eu estou reconhecendo na minha experiência, é o sofrimento. É só isso. Sem nenhum julgamento, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de sensação de frustração. A gente poderia dizer, primeiro, na verdade, é dukkha. Aí a gente está sentindo felicidade. A gente sabe que aquela felicidade tem um nível de apego, mas a gente diz, bom, apego eu cuido depois, deixa eu ficar com a felicidade agora. Ele diz, não, tudo bem, só olhe a felicidade como felicidade. Não ache isso ou aquilo. Então ele nos convida a olhar desse lugar mais amplo, que a gente não vai ficar fazendo alguma avaliação nesse sentido. Então, a liberação, ela vai surgir da habilidade que a gente tiver de permanecer olhando e não da gente se livrar, não da gente se criticar, não da gente alguma coisa, mas é da gente abrir espaço para conseguir permanecer olhando para aquilo. Então, para nós, é como se a gente tivesse sempre um viés, que se vier a felicidade, tudo bem, mas se vier o sofrimento, tem algum problema. Então, a gente tem um olhar crítico de saída que impede a gente de se relacionar de modo direto com a experiência que estiver acontecendo. Às vezes, o próprio caminho, ele introduz um nível de resistência à pessoa a olhar para o sofrimento, como se aquilo fosse alguma falha da prática dela, alguma coisa assim. Então, o Buda, ele não vai dizer que a gente deveria empurrar para cá ou puxar para lá a experiência que está na nossa frente, mesmo que seja experiência de sofrimento. E isso não é muito fácil, para não dizer que isso não é nada fácil, porque como a gente se move dentro dos 12 elos, né? Como a gente está vendo, a gente se move por Vedana, é como se tivesse, a gente quando chega no 7º, 8º elo, a gente se dá conta que a gente tem um pressuposto implícito que a gente deveria andar em direção a coisas favoráveis e evitar as coisas desfavoráveis. Então a gente se dá conta que tem um chip implantado que aparece num certo momento. Isso a gente se dá conta no 7º, 8º elo. Mas o desafio aqui é justamente permanecer olhando, se dando conta. Então o Buda diz, você reconhece o sofrimento como sofrimento. Você segue olhando para ele. Aí você reconhece, essa é a causa do sofrimento. A gente reconhece, essa é a causa do sofrimento. Sem nenhum julgamento, sem nenhum tipo de crítica. Aí a gente se dá conta, esse sofrimento pode cessar. Tem um caminho para isso acontecer. Isso vai surgir da habilidade da gente permanecer com a experiência, né? Sem precisar alterar ela de alguma forma. Esse é o grande desafio que a gente vai encontrar. Por isso que praticar, quando a gente começa a olhar nesse nível, praticar o Dharma, a gente se dá conta que é muito desafiador, porque isso é muito mais difícil do que simplesmente sentar em meditação. Porque a pessoa pode sentar em meditação simplesmente para tirar uma folga do sofrimento. O que é justo, não é uma crítica, mas a pessoa pode não estar realmente aspirando à liberação. Então a liberação, ela vai surgir dessa habilidade da gente olhar para aquilo, né? Então a gente se dá conta que tem uma diferença entre a gente olhar para as coisas como elas se apresentam, e aí isso ser um caminho de lucidez, da gente olhar para as coisas e como se a gente estivesse sempre medindo o quão distante a gente está delas, o quão distante eu estou do sofrimento, o quão distante eu estou da causa do sofrimento e assim por diante. Então a gente não está mensurando as coisas pela distância que a gente consegue estar delas, né? Ou seja, o quão distante eu consigo estar do sofrimento, da tristeza, da angústia, da ansiedade, mas o quanto que eu consigo olhar para elas nelas mesmas, sem precisar alterar elas. Então, o Buda ele não está também aqui
procurando um sentido oculto, né? Tipo, mas por que que, de novo, eu entrei dentro disso? Isso pode ser interessante, mas isso não vai necessariamente levar à liberação completa. Ele não está procurando um sentido oculto, porque a gente, quando descobre a causa, o processo causal que levou a gente àquele sofrimento, diz, eu estou assim porque aquela pessoa falou, estava com o olhar meio enviesado, agora me deu conta. Mas a gente não libera a mente de apego que está por trás quando a gente faz isso. A mente geradora do apego, ela segue presente. Então aqui, o Buda nos convida a simplesmente perceber as coisas como elas surgem. E aí a gente permanece olhando. Esse permanecer olhando significa que a gente se mantém aberto, tanto quanto a gente consegue. Esse é o aspecto mais difícil, né? É que a gente permanece aberto com elas. Então, o olhar que a gente vai tendo por elas vai se alterando. Aí ele diz assim, isso vai produzir, essa contemplação parece que não vai acontecer nada, né? Parece que é um processo completamente sem sentido. Então, dentro da lógica do samsara, isso não tem sentido nenhum. Mas se a gente consegue fazer isso, começam a produzir insights. Então, é o ponto que ele vai trazer na sequência, né? Então, os insights começam a surgir. Então, ele diz, dessa forma, né, o bhikkhu, né, o praticante, ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, internamente, ou ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais externamente, ou ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, tanto interno como externamente. Ou seja, ele se dá conta que aquilo existe na mente dele, ou seja, o sofrimento existe na mente dele, o sofrimento está vindo de um olhar muito particular que a pessoa está tendo sobre aquela situação. Faz parte da experiência do sofrimento a gente ter um fechamento da visão. Esse fechamento, ele é assim, se a gente fosse fazer uma enquete com todo mundo e fosse perguntar para as pessoas, alguém aqui tem a sensação de que está tendo um problema verdadeiro? Aí todo mundo levanta a mão. Porque naquele momento que a gente está tendo a experiência do sofrimento, aquilo parece tão real para a gente que a gente não consegue olhar para mais ninguém direito. A gente não consegue imaginar outras possibilidades. Então, nesse momento, a gente perdeu o olhar do mundo interno. Então, aqui ele está nos convidando a perceber que isso acontece tanto interna quanto externamente. A gente consegue localizar isso dos dois jeitos. Então, a gente se dá conta que a experiência que a gente acha que ela é completamente nossa, a gente já teve outras no passado que a gente já nem lembrava mais. A gente se dá conta que é um estreitamento da visão. A gente só precisa contemplar. A mente se estreita, daqui a pouco a mente se dissolve. A mente estreita se dissolve. Ou então, o bhikkhu, né, o praticante, ele permanece contemplando os fenômenos que surgem nos objetos mentais. Esses fenômenos podem ser vários. Por exemplo, a gente está fazendo uma contemplação dessas, que é super desafiadora, aí a pessoa começa a ter uns calafrios. Aí a pessoa contempla. Calafrios. Estou com calafrios. A pessoa contempla. Aí dá vontade de chorar. Aí a pessoa contempla. Dá vontade de chorar. Mas ele não diz isso é mais, isso você está mais perto, assim você está mais longe, isso aqui é tal coisa. Ele não fica fazendo uma análise do processo. Ele simplesmente convida a ver de um lugar aberto o que quer que surja. Aí surge rejeição, aí surge apego, aí surge medo, aí a pessoa começa a olhar, mas isso aqui não deveria estar surgindo. Não com relação àquela pessoa. E agora? Aí ele não introduz nenhuma noção de julgamento, ele simplesmente convida a gente a olhar. Então, tudo que pode derivar disso. Então, os fenômenos que surgem nos objetos mentais. Ou então ele permanece contemplando os fenômenos que desaparecem nos objetos mentais. Então, a gente se dá conta que esses fenômenos eles surgem, daqui a pouco eles desaparecem. Eles desaparecem.
ou ele permanece contemplando ambos, os fenômenos que surgem como os fenômenos que desaparecem nos objetos mentais. Ou então, a atenção plena de que existem os objetos mentais se estabelece somente na medida necessária para o conhecimento e para a continuidade da atenção plena. Então, o ponto principal aqui, que é a coisa mais incrível que o Buda consegue fazer, é como que, ainda que o sofrimento pareça ser a coisa mais importante que a gente está olhando, na verdade, a gente se dá conta que quando a gente consegue contemplar a respiração como sendo a respiração, a gente contempla o corpo como o corpo, a gente contempla a mente como a mente, mas a gente contempla o sofrimento como o sofrimento, a gente se dá conta que a atenção plena começa a ser desenvolvida. Então a gente precisa dessa experiência. Então é isso que ele vai dizer. O ponto principal é o surgimento da atenção plena. Quando isso surge, a gente já está com o pé fora da própria experiência. A gente já está com o pé do lado de fora do sofrimento. E ele permanece independente, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Assim é como um beco permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais. Então, quando esse processo ocorre, quem está olhando não somos nós, é a atenção plena que está olhando, não é a nossa identidade. Essa é a diferença. Ele não vai oferecer uma nova identidade para a gente olhar para o sofrimento, uma identidade espiritual para olhar para o sofrimento, para as causas do sofrimento. Ele faz surgir a atenção plena. Dentro da atenção plena não tem alguém dentro. Então é uma malandragem tremenda que ele consegue oferecer para nós. Porque se ele dissesse que se a gente olhasse de um outro jeito, a gente poderia se sentir agora mais perto da liberação. Ou a gente se sente mais longe do sofrimento. A gente sempre consegue tentar dar um laço na experiência e trazer ela para um tipo de samsara particular. Mas aqui, ele simplesmente faz surgir a atenção plena. E quem olha é a atenção plena. Isso é muito interessante a gente contemplar, porque a atenção, esse eu que está olhando para as coisas, ele vai desaparecer com o tempo. Ele vai dar origem a um outro eu, a um outro observador. Então, não somos nós que vamos atingir a liberação. A liberação vai ser justamente a extinção desse processo. Não vai ter um alguém dentro. E aqui tem uma coisa super gozada, né? Que é os textos tradicionais falam sobre isso daqui, né? Que é mais ou menos assim, como se fosse uma descrição do que acontece quando a pessoa dedica um certo tempo, uma certa energia para fazer isso acontecer, né? Então ele diz assim, Bhikkhus, na conclusão, qualquer um que desenvolver esses 4 fundamentos da atenção plena dessa maneira durante 7 anos, assim rápido, né? 7 anos. Um de 2 resultados pode ser esperado. Então, alguma coisa nós temos que esperar, né? 7 anos fazendo isso daqui, né? No mínimo. Ou o conhecimento supremo aqui e agora, ou o não retorno, se ainda houver algum resíduo de apego. Então, é um super convite, né? Agora, vamos supor, 7 anos meio longe, né? Então, o Buda, ele vai oferecendo outras alternativas para nós aqui. Então, ele diz assim, sem falar em 7 anos, Bhikkhus, tudo bem, né? Qualquer um que desenvolver esses 4 fundamentos da atenção plena dessa maneira durante 6 anos, 5 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, o Buda está facilitando para nós. Um de 2 resultados pode ser esperado. Ou o conhecimento supremo aqui e agora, ou o não retorno, se ainda houver algum resíduo de apego. Então, vamos pensar, mesmo assim, até 1 ano é muito, né? Tudo bem.
Aí o Buda diz, sem falar em um ano, Bhikkhus. Tudo bem, um ano não precisa. Vamos supor que não dê. Qualquer um que desenvolver esses 4 fundamentos da atenção plena dessa maneira, durante 7 meses, 6 meses, 5 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mês, meio mês, um de 2 resultados pode ser esperado. Ou o conhecimento supremo aqui e agora, ou não retorno, se ainda houver algum resíduo de apego. Então, o Buda tá amaciando aqui, né? Então, vamos supor, um mês não dá, né? Sem falar em, quer dizer, meio mês, né? Então, o Buda tava fácil aquele dia. Ele diz assim, sem falar em meio mês, Bhikkhus. Qualquer um que desenvolver esses 4 fundamentos da atenção plena dessa maneira, durante 7 dias, uma semana, né? Um de 2 resultados pode ser esperado. Ou o conhecimento supremo aqui e agora, ou o não retorno, se ainda houver algum resíduo de apego. A gente pode gerar uma super expectativa, né? Pensa, bom, vai que rola em 7 dias, né? Eu não preciso fazer mais. Mas o ponto não é o que vai acontecer nesse tempo. Vocês vão olhar os ensinamentos tradicionais, eles têm essa analogia dos praticantes de faculdades inferiores, medianas e superiores. Aí mesmo esses têm umas diferençazinhas, né? Mas basicamente é o tanto de momento kármico que a pessoa traz, né? Basicamente o tanto que ela já praticou em outra vida, né? Então existem exemplos de praticantes que são muito rápidos, ou seja, eles trazem momento kármico e em pouco tempo eles resolvem, porque eles já fizeram isso daqui em outras vidas, né? A grande maioria dos praticantes, assim, nós vamos precisar malhar um pouco, né? Malhar significa assim, a gente vai precisar se familiarizar com isso. A gente não está familiarizado. Então o ponto não é necessariamente o tempo que a gente vai levar, mas o tempo que a gente vai imaginar que a gente vai gastar, né? Mas é o quanto que a gente se familiariza com essa visão. Ou seja, se a gente se dá conta que quando a gente, quando a gente olha para as coisas, a gente sempre a gente sempre tem uma agenda no canto da mente. Por isso que a gente é pego. Essa agenda no canto da mente, ela está pronta conduzindo o nosso movimento. Só que ela não está visível. Então é ela que vai dizer para nós, isso aqui não deveria estar acontecendo, porque agora é tal hora, você deveria estar em tal lugar fazendo tal coisa, porque até tal horário aquele negócio você tem que entregar. Senão não dá mais. Vai fechar, vai dar confusão. A gente tem uma agenda que nos acompanha 24 horas por dia, 7 dias por semana, a vida inteira. Ela pode nem ser apenas isso, ela vai dizer, isso aqui é desagradável, isso aqui você tem que escapar. A gente nunca está realmente aberto para olhar para o que efetivamente está acontecendo, para a gente estar realmente aberto e permanecer com aquilo. É muito difícil a gente estar aberto para o sofrimento, no sentido da gente estar aberto ao desconforto que seja, para a gente poder realmente permanecer e contemplar o desconforto como desconforto, o sofrimento como sofrimento. Nós não somos aquilo. Aquilo não faz parte de um eu que a gente consiga encontrar em algum lugar. Não significa que essa contemplação vai extirpar aquilo, mas a gente contempla. Isso faz parte da experiência da condição humana. O Buda não conseguiu extirpar isso dos seres quando ele atinge a iluminação. Ele se deu conta como é que as coisas funcionam. Então, isso aqui é um conjunto de descrições sobre o que a gente encontra todos os dias. Mas a gente está sempre fugindo um pouco. Então, aqui ele convida a gente a olhar. Então, a gente, quando se depara com a doença, se depara com a morte, a gente se dá conta. Doença, morte. O problema é que a gente não tem espaço para essas coisas. Culturalmente, a gente não tem espaço para olhar para a morte. A gente não tem esse espaço dentro. A gente não tem espaço para olhar para envelhecimento, decrepitude, doença. A gente não tem. Isso é visto como um problema que a gente consegue contornar. Então a gente não tem estrutura para lidar com isso. Por isso que dá uma confusão danada. Então como que a gente aprende a olhar para isso, né? Então não tem alguém que vai conseguir
derrubar as 4 montanhas. O Buda não conseguiu derrubar. A liberação não é alguém que derruba as 4 montanhas, né? Não é alguém que passa pelo sofrimento como alguém que cruza como se fosse numa corrida, né? Que aí tu tem a faixa assim, aí tu cruza, né? Não é isso. É uma habilidade da gente se ver mais amplo do que aquilo. Então ele convida a gente a fazer isso. Então esse é o parágrafo, agora é o parágrafo 47, está no final. Aí o Buda diz assim, foi em referência a isso que foi dito. Bhikkhus, esse é o caminho direto para a purificação dos seres, para superar a tristeza e a lamentação, para o desaparecimento da dor e da angústia, para alcançar o caminho verdadeiro, para a realização de Nibbana, ou Nirvana, né? Isso aqui é no Pali, iluminação. Isso é, os 4 fundamentos da atenção plena. Isso foi o que o abençoado disse. Os bhikkhus ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do abençoado. É isso. Aí tem um conjunto de notas aqui que os tradutores do texto adicionaram, né? Os tradutores, principalmente do original, que eu acho que isso aqui foi traduzido direto do Pali para o inglês, depois do inglês para o português, né? Então essa é a experiência do Mahasatipatthana. Então esse é um roteiro de contemplação, super atual, né? Super interessante. Então é isso. Acho que a gente vai ficar por aqui, pessoal. Já deu 6:30. Obrigado. Acho que não vou fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lutou som lute exame sasum chapa pedra de chosum namana hidrau do sungebe show.